Descobrindo seu futuro. Uma profecia incrível. Cerca de 500 anos antes do nascimento de Cristo, Deus deu ao mundo um relance do que aconteceria no futuro, através do profeta Daniel. Deus apresentou um esboço da história do mundo, cobrindo um período de 2.500 anos, desde os tempos de Daniel até os nossos dias. Essa profecia se originou num sonho que Deus deu a Nabucodonosor, o rei da Babilônia, há mais ou menos 2.500 anos. O sonho preocupou profundamente esse monarca. Contudo, ele não conseguia se lembrar do sonho quando acordou. Depois que todos os sábios da Babilônia falharam em ajudar o rei a relembrar do seu sonho ou interpretá-lo, um jovem hebreu exilado de nome Daniel entra em cena, asseverando que o Deus do céu poderia revelar todos os mistérios. Em pé, diante do rei, Daniel firmemente declarou: Tu olhastes, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua. Impressionante, e sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés eram parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha de trigo da eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Daniel 2, 31 a 35. Essa estátua, a princípio, pode aparentar não ter qualquer aspecto que possa dar esperança para os tempos atuais, mas espere um pouco. A profecia interpretada. Depois de contar a um Nabucodonosor muito impressionado exatamente o que ele tinha visto em seu sonho, o profeta Daniel explicou: Foi esse o sonho, e nós o interpretaremos para o rei. Daniel 2, 36. A cabeça de ouro. Que poder mundial, de acordo com o que Daniel disse ao rei, era simbolizado pela cabeça de ouro? Tu, ó rei, és rei dos reis. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória. Tu és a cabeça de ouro. Versos 37 e 38. Daniel estava dizendo ao governante do maior império do mundo, Nabucodonosor: Deus está dizendo a você que o seu império, a Babilônia, é representada pela cabeça de ouro da estátua, o peito e os braços de prata. De uma perspectiva humana, a Babilônia parecia que seria um império que duraria para sempre, mas o que a profecia diz que aconteceria depois? Depois de ti surgirá um outro reino, inferior ao teu. Verso 39. Em cumprimento à predição de Deus, o reino de Nabucodonosor virou ruínas quando Ciro, o general persa, sobrepujou o Império Babilônico em 539 a.C. Portanto, o peito e os braços de prata representam a Medo-Pérsia, outro poderoso império. O ventre e os quadris de bronze. O que essa parte da grande imagem de metal representa? Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará toda a terra. Verso 39. O ventre e os quadris de bronze da imagem simbolizavam o reino da Grécia. Alexandre o Grande conquistou os medos e os persas, transformando a Grécia no terceiro maior império do mundo. Ele esteve em destaque de 331 a 168 a.C. As pernas de ferro. Finalmente haverá um quarto reino forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Verso 40. Depois da morte de Alexandre, seu império se enfraqueceu e foi dividido entre facções rivais, até que finalmente, em 168 a.C., na Batalha de Pydna, o Império do Ferro, Roma esmagou a Grécia. César Augusto governava Roma quando Jesus nasceu, por volta de 2000 anos atrás. Cristo e seus apóstolos viveram durante o período representado pelas pernas de ferro. Gibbon, um historiador do século XVIII, sem dúvida tinha as profecias de Daniel em mente quando escreveu:
As imagens de ouro, prata e bronze que serviram para representar as nações e seus reis foram sucessivamente estraçalhadas pela monarquia de ferro, Roma. Pense por um momento sobre essa predição, a partir de um ponto de vista humano. Como Daniel, que viveu no tempo da Babilônia, poderia ter qualquer ideia sobre como os impérios se sucederiam centenas de anos no futuro? É difícil para nós até mesmo predizer qual será a tendência da Bolsa de Valores da semana que vem. E ainda assim, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma seguiram seu rumo exatamente como foi predito, como se fossem alunos obedientes em fila. Será que Deus está no controle do futuro? Será que podemos ter esperança de que Ele tem um grande plano por trás de tudo? A resposta é um sonoro sim. Os pés e os dedos de ferro misturado com barro. Será que haveria um quinto poder que se seguiria a Roma? Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenhas visto ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. Daniel 2, 41, 42. O profeta predisse, não um quinto império, mas uma divisão da monarquia do ferro de Roma. Roma se fragmentaria em 10 reinos, como simbolizado pelos pés e os dedos da imagem. Será que isso realmente aconteceu? Com certeza que sim. Durante o IV e o V século da era cristã, reinos bárbaros vindo do norte invadiram o descendente Império Romano, terminando com todas as barreiras. Finalmente, 10 das tribos ganharam a maioria do território ocidental de Roma e 10 nações distintas e independentes se estabeleceram dentro das fronteiras da Europa. Logo, os dedos representam as nações que originaram a Europa atual. Nossos dias na profecia bíblica. Será que a profecia de Daniel predisse os esforços que seriam feitos para unir essas nações da Europa sob um mesmo governante? E como viste, o ferro estava misturado com barro. Isso significa que se buscarão fazer alianças políticas por meio de casamentos. Mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Daniel 2,43. Vez após outra, homens poderosos têm tentado unir a Europa, mas eles sempre falham em conseguir tal objetivo. Napoleão foi quem chegou mais perto de conseguir unir a Europa dividida, mas provavelmente pensando nessa profecia, enquanto fugia derrotado do campo de batalhas de Waterloo, exclamou: Deus Todo-Poderoso, isso é demais para mim. O Kaiser Wilhelm II e Adolf Hitler criaram o exército mais poderoso de seus dias, mas ambos falharam em tentar unir a Europa sob seu poder. Por quê? Porque a palavra de Deus é clara. A união não se firmará. O resultado de 2 guerras mundiais confirmou que Deus dirige o futuro com suas mãos. Ele está no controle de tudo. Isso é mais que suficiente para nos dar esperança, paz de espírito e confiança no seu plano para nossas vidas. Um olhar para o futuro. Apenas uma parte da profecia de Daniel ainda não se cumpriu. Qual é o significado da pedra que atinge os pés da estátua e a esmigalha e depois se torna uma grande montanha que enche toda a terra? Na época desses reis, as nações da Europa moderna, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Daniel 2,44. A expressão desses reis só poderia estar se referindo aos reis simbolizados pelos pés e os dedos da estátua. Os governantes das nações da Europa moderna apontando, portanto, para os nossos dias. A pedra que foi cortada sem ajuda de mãos humanas deverá atingir a estátua e quebrá-la em pedaços, e então encherá toda a terra. Verso 34, 35 e 45. Logo, Jesus descerá dos céus para estabelecer um reino. Seu reino de felicidade e paz. Então Cristo, a rocha eterna e o Rei dos Reis, governará esse mundo para sempre. Tudo na profecia de Daniel 2 já aconteceu.
com exceção do ato final, a destruição da estátua pela pedra. De acordo com o tempo de Deus, estamos agora nos aproximando do grande clímax, a volta de Jesus ao nosso mundo. Jesus Cristo, o Filho de Deus, está para terminar com a longa e sangrenta luta da história humana e estabelecer seu reino eterno de amor e graça. O sonho do rei e você. Essa profecia revela a mão de Deus dirigindo o surgimento e queda das nações. Deus sabe o passado, e essa profecia bíblica mostra claramente que Ele também sabe o futuro. Se Deus dirige os movimentos das nações com tal precisão, certamente Ele tem poder para guiar a vida de cada indivíduo. Jesus nos assegurou: até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados, portanto não tenham medo, como está escrito em Mateus 10, 30 e 31. O dom da fé que Deus nos dá pode se tornar o antídoto para todas as nossas preocupações e medos. A esperança inspirada por Ele pode servir como uma âncora para nossas almas. O escolástico do século XVI, Erasmo, relatou um incidente durante uma viagem marítima que o marcou profundamente pelo resto da vida. O barco no qual ele se encontrava enfrentou uma tempestade. À medida que as violentas ondas se chocavam contra o navio e este começava a rachar, até mesmo os marinheiros entraram em pânico. Os passageiros estavam praticamente histéricos. A maioria gritava por ajuda para seu santo protetor, cantava hinos ou clamava em voz alta em orações. Erasmo percebeu um passageiro que agia totalmente diferente. De todos nós, escreveu Erasmo, o único que permanecia tranquilo era uma jovem senhora que embalava um bebê que estava cuidando. Ela era a única pessoa que não gritava, chorava ou barganhava com o céu. Ela não fazia nada a não ser orar silenciosamente consigo mesma enquanto segurava firmemente o bebê em suas pernas. Essa oração, pensou Erasmo, era simplesmente uma continuação da sua vida regular de oração. Ela parecia estar totalmente entregue aos cuidados de Deus. Quando o navio começou a afundar, a jovem foi colocada num bote salva-vidas, recebeu um mastro para usar como remo e foi enviada para o meio das ondas. Ela tinha que segurar o bebê com uma mão e tentar remar com a outra. Poucos achariam que ela sobreviveria ao agito das águas. Mas sua fé e sua disposição de confiar em Deus a mantiveram em bom estado. A mulher e seu bebê foram os primeiros a alcançar a praia. Esperar em Deus, que é fiel, pode fazer toda a diferença. Mesmo quando o nosso mundo parece estar se desfalecendo à nossa volta, não estamos sozinhos para enfrentar o mundo. Uma mão cuidadosa está nos guiando e nos apoiando. Se você se entregar completamente a Cristo, Ele lhe dará uma fé que produzirá confiança para enfrentar qualquer tempestade. Descubra a paz sobrenatural que Jesus promete. Deixo-lhes a paz. A minha paz vos dou. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. João 14, 27. Você tem paz? Se você tem, agradeça a Jesus, seu Salvador. Se você não tem, por que não convidá-lo a entrar em sua vida hoje, em sua vida